Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. E nós vamos ler somente 2 versículos. Poderia eu ler do 15 ao 35, mas nós vamos ficar somente em 2 versículos. Lucas, o capítulo de número 24, o versículo é o 28 e 29. Você que está em casa, abra sua Bíblia aí. Lucas 24, versículo 28 e 29. Louvado seja Deus. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Somente o 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Repita comigo: e entrou para ficar com eles. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto, acredito eu que por 99% da igreja, muito, mas muito conhecido. Mas talvez algumas pessoas ainda por estar há pouco tempo na igreja, ou talvez por não observar este texto que o evangelista Lucas narra no último capítulo do seu livro, o capítulo de número 24. Eu quero fazer um resumo muito rápido para você entender que 2 versículos foram esses que nós lemos aqui nesta noite. Aqui nesse texto de Lucas, no capítulo de número 24, Jesus, ele já havia sido crucificado. Já havia se cumprido o que o profeta Isaías e outros profetas teriam dito no passado. Jesus, então, foi entregue à cruz, morte de cruz. Ele foi crucificado, cumpriu-se o que as Escrituras disseram a respeito disso. E no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, diz a Bíblia que 2 discípulos voltavam para uma aldeia chamada Emaús. E o capítulo de número 24 é a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 35. Está registrado aqui o que aconteceu durante este caminho, durante esse trajeto, onde 2 discípulos que estavam em Jerusalém, que participaram ali do ministério de Cristo, das obras, das maravilhas, dos prodígios, da salvação, creio eu que participou de várias curas. A Bíblia não registra, mas quem sabe, a cura da mulher do fluxo de sangue. Quem sabe esses 2 discípulos que veio nesse trajeto não participou da ressurreição de Lázaro. Quem sabe esses 2 discípulos que estavam voltando aqui não participou da cura do cego de Jericó. A Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém e eram discípulos. Eles estavam participando dos ensinamentos de Cristo. Cristo formou os apóstolos, formou também discípulos. Tem discípulo nessa igreja? Diz amém. Você é discípulo ou é multidão? Lembra dessa pregação? Nós somos discípulos, irmãos. O evangelista Lucas, ele trata eles como discípulos. Ele não fala de criatura, ele não fala de fariseus, ele não fala de outras pessoas, ele trata como discípulos. São pessoas que estavam aprendendo certamente com Jesus ou com os apóstolos. A Bíblia diz que a partir do versículo 13, então, eles voltam. E eles estavam caminhando e voltando para a cidade de Emaús. E havia aqui, entre esses 2 discípulos, um sentimento que às vezes pega eu e pega você. Eles estavam com um sentimento de tristeza. Havia se perdido neles a esperança. A Bíblia diz que eles voltavam pelo caminho tristes. Depois você pode observar na sua Bíblia, a Bíblia diz que eles voltavam tristes e conversando um com os outros. Até que em certo momento dessa caminhada,
a Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu aos dois. E Jesus então começa a caminhar com os dois discípulos. E começa a querer saber o que estava acontecendo, qual que era a conversa dos dois. E aí os dois começam a ter um diálogo com Jesus, ainda não sabiam que era o Cristo. E falava: tu és só um peregrino aqui? Tu não sabes o que tem acontecido aqui? Que o Messias, um grande profeta, das coisas que ele fez, as obras, as curas, as maravilhas, o perdão, a reconciliação, o amor, um homem com provas indiscutíveis. Você não ouviu falar das coisas que aconteceu aqui em Jerusalém, em toda a região? Jesus então continua caminhando com eles, e eles estavam tristes. Eles haviam perdido a esperança. Na cruz do Calvário, por não entenderem as Escrituras, por não observarem as promessas de Jesus, na morte de Cristo, não houve somente a morte de Cristo, morreu também a esperança dos dois. Eles retornavam para a aldeia, para o lugar que outra hora eles tinham saído, de onde eles viviam. E eu já começo a aprender algo nesse texto, que quando nós, eu e você que ainda não aceitou Jesus, mas pela fé ainda irá aceitar, quando você começa a aceitar Jesus no seu coração, você começa a entregar a sua vida, algumas coisas na sua vida são deixadas para trás. Algumas aldeias de Emaús são deixadas para trás, porque você começa uma vida nova, porque Jesus ele faz as coisas de novo. Nós começamos a servir, irmã Geralda, Jesus, e nós começamos, e por causa da palavra, algumas coisas, Tiago, é necessário ficar para trás. Mas quando acontece alguns imprevistos, e por nós não observarmos a palavra, não estarmos atentos à palavra, algumas lutas e quem sabe a esperança de alguma coisa morre em nosso coração, e nós queremos fazer igual os dois discípulos, nós queremos retornar para trás, nós já não queremos mais seguir para a frente. Há um desejo de parar, porque o mesmo sentimento de tristeza que havia nos dois discípulos, de alguma forma entra no nosso coração. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo, e diz a palavra do Senhor que a alegria dele é a nossa força. Então os discípulos começam a caminhar e Jesus se preocupa com eles. E algo interessante, eu ministrava no Jack, você que está em casa, que me chamou a atenção, irmãos, e é algo que só Deus faz, e a gente tem que estar atento à palavra de Deus. Irmãos, era o terceiro dia. Diz a Bíblia que Maria e outras pessoas foram ao túmulo e chegaram lá, Jesus já não estava lá. Jesus tinha ressuscitado. Era o terceiro dia. Maria volta correndo, fala com os demais que Cristo tinha ressuscitado. Pedro, as outras pessoas ficam espantadas, querendo acreditar naquilo, não acreditando, e corre até o túmulo para poder ver. Chegando lá, Jesus não estava lá. Sabe onde que Jesus já estava? Preocupado com seus dois discípulos. Jesus foi primeiro aos discípulos. Observem o texto, antes de Jesus aparecer a eles, antes de Jesus aparecer aos apóstolos e a Tomé, Jesus vai aparecer aos dois discípulos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele preocupa comigo e preocupa com você. E seja qual o caminho você esteja hoje, Jesus encontra com você no caminho, porque Jesus não te abandona, irmão. Jesus não te ilude, Jesus não te decepciona. Jesus fez a promessa, Jesus cumpre com a promessa. E aí eu fico pensando, os apóstolos, Pedro, João, Maria, tantas pessoas que estavam ali, importantes, que passaram momentos importantes com Cristo. E eu pensava assim, Jesus poderia muito bem ir direto a esses, já começaram a ter o diálogo que ele teve com esses, mas Jesus primeiro preocupou com os dois discípulos, porque eles estavam tristes. Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu coração.
Jesus conhece quando o seu coração está triste. Jesus conhece quando você acha que a sua esperança acabou. E por causa disso, de alguma forma, Ele te encontra. E hoje Jesus marcou o encontro comigo, com você que está em casa, porque Ele te ama e Ele me ama. Então diz as Escrituras, irmãos, que chegando já no final já dessa caminhada, e primeiro a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele começa a pregar a palavra para eles. Jesus começa a anunciar desde os profetas, está escrito. Jesus começa a falar desde os profetas até onde ele estava acerca dele. Jesus começa a falar da sua palavra, dos seus profetas, da Bíblia, das Escrituras, a respeito dele para os 2 discípulos. E aí diz a Bíblia que chegando no versículo de número 28, o coração deles arderam por causa da palavra. O coração deles arderam por causa da verdade. O coração deles arderam por ouvir a palavra que Jesus ministrava no coração dos 2. E aí no versículo de número 27 diz a Bíblia que chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus fez com que ia para mais longe. E os 2 discípulos constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E diz a Bíblia que no partir do pão, eles viram, as visões deles foram abertas, e eles perceberam que Jesus estava ali com eles. E as Escrituras dizem que rapidamente, os 2 que voltavam decepcionados e tristes para Emaús, voltaram para Jerusalém, lugar da promessa. Jesus prometeu para eles, falando com que eles, que quando tudo isso se cumprisse, para eles irem para onde? Jerusalém. Vai orar até que do alto vocês sejam revestidos. E algo que eu aprendo nesse texto, irmão, que nós temos que trazer, e é um motivo de oração nessa noite. Nós temos que pedir ao Senhor que use a palavra dEle em favor da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, depositar a nossa fé, não fé em fé, mas fé na palavra. Esses 2 discípulos, eles não prestaram atenção nas promessas. Eles não observaram a palavra, por isso houve a necessidade de Jesus outra vez pregar a palavra genuína para eles. Porque o que converte o homem, o que salva o homem é a palavra de Deus. Muitas das vezes, irmãos, e isso às vezes é um erro. Às vezes nós viemos para a igreja por causa de um certo milagre, por causa de uma certa bênção, por um item B, o item C. E às vezes nós nos apegamos somente a isso. É errado? Não, não totalmente. Porque o Senhor usa as coisas dEle em favor da nossa vida para nos atrair. Mas nós não podemos ficar somente atraídos por causa dessas coisas. Porque diz a Bíblia que essas coisas são passageiras. Nós devemos nos converter e pessoas que vivem à nossa volta converterem por causa da palavra. Porque é a palavra de Deus que transforma o homem. É a palavra de Deus que muda a direção de um homem. É sobre a palavra de Deus. Eu ouvi uma pessoa comentando esses dias, evangelista, você que está em casa, e a palavra de Deus é verdade, ela tem poder mesmo, ela é viva. Pedro só andou sobre as águas por causa da palavra, porque Jesus deu uma palavra, mandou Pedro vir, e Pedro foi por causa da palavra. Senhor, sobre a tua palavra. Então esses discípulos só tiveram então um encontro com Jesus verdadeiro a ponto de voltar a Jerusalém, porque primeiro Jesus tratou com eles na palavra. Eu observo, irmãos, às vezes e oro e fico triste, que algumas pessoas começam a seguir a Jesus, a andar com Jesus, mas passa pouco tempo, essas pessoas não têm a atitude de um convertido. As atitudes dessas pessoas não condizem com a fé dela. E aí eu fico observando por que acontece isso. Porque infelizmente
Algumas igrejas não têm pregado a palavra. Esqueceram que o que pode transformar o homem e mudar a sorte de um homem é a palavra de Deus. E aqui com os 2 discípulos não foram diferentes. Jesus anunciou, começou a pregar a eles, começou a arder no coração deles. Eles sentiram uma necessidade. E aí então Jesus se revela a eles, já no partir do pão, e eles voltam para Jerusalém. Sabe para quê? Receber a promessa que Deus fez para a vida dos 2 e dos demais que estavam lá. Diz a Bíblia que quando eles chegaram lá, estavam os apóstolos, estava Maria, estava a igreja. E algo que eu aprendo também, irmãos, nesta noite, Jesus, ele anunciou a palavra dele, pregou a palavra para os discípulos, fez várias promessas. E dentre elas, o evangelista João, na primeira carta, do capítulo de número 2, vai dizer, versículo 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmão, Jesus se preocupa com os seus. Quando você se envolve, quando você deixa as coisas do mundo para trás, quando você deixa as coisas que não agradam a Deus para trás, quando você se preocupa com o reino de Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus ele preocupa com você. O dia que você achar que não tem mais ninguém perto de você, alguém para te ajudar, alguém para trazer uma palavra de conforto, Jesus ele usa e fala com você, ele usa sonhos, visões, levanta os irmãos, os mais humildes, para usar em favor da sua vida. Foi isso que Jesus fez, porque Jesus se preocupava com eles, Jesus queria que a promessa fosse sobre a vida deles também. Quando eles abandonaram Jerusalém e começaram a voltar para Emaús, automaticamente eles estavam não só voltando para Emaús, não só voltando para o passado deles, mas estavam abrindo mão de algumas promessas. E quando eu e você, nós abrimos mão da obra de Deus, quando nós resolvemos parar em algum momento, ou até mesmo retornar para trás, você está abrindo mão de algumas promessas que Deus tem para a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, para colocar isso no meu coração, no seu coração. Fica firme. Emaús não, Jerusalém, porque tem promessa. O pastor pregava aqui, eu acompanhava o pastor pregando sobre Abraão e sobre as promessas. Irmãos, Deus tem promessa demais para a nossa vida, mas tem muita. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessa para a sua vida financeira. Deus tem promessa sim para a vida dos seus amigos. Tem, mas não pode retornar não, tem que ficar firme. Porque sim, irmãos, aquelas promessas que você achou que não tem mais jeito, que ficou para trás, Jesus torna de novo. Jesus faz com que essas promessas elas aconteçam na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que estar atento primeiro na palavra de Deus. Quantas vezes uma esperança ela quer morrer em nosso coração? Quantas vezes nós queremos desistir? Quantas vezes nós ficamos decepcionados? Esses discípulos aqui, irmãos, é 2 palavras que definem eles aqui no meio do caminho: decepcionados e tristes. E são 2 ferramentas que o inimigo usa a todo momento na nossa vida para nos tirar da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eles passavam, irmãos, por um momento de tristeza e decepção. Só que um ponto muito importante, Jesus disse, ó, honestos e tardos de coração, ó homens sem discernimento, ó homens que não pensam, ó homens que não atentaram para a minha palavra, para que eu vim. Porque nesse momento aqui, os 2 discípulos estavam acreditando que Jesus iria governar era ali. Roma, a autoridade de Roma tinha tomado o povo estava vivendo um tempo difícil. Quando Jesus veio, algumas pessoas acreditaram que Jesus ia reinar era ali, naquele momento. E eles depositaram a alegria deles por um período momentâneo.
Colocaram a confiança, a esperança em algo que é passageiro, Sérgio. Os 3 anos de Jesus ali foi passageiro, passou. Mas Jesus não veio para governar Israel, não veio para governar Jerusalém por um momento só. Ainda Jesus nas nuvens virá. Mas só que tem gente que está vivendo como os 2 discípulos. Estão colocando a confiança nas coisas terrenas. Estão colocando a confiança no governo, no mundo, nas coisas da terra. Irmãos, diz a Bíblia que uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do Senhor. A nossa confiança, ela está no Senhor. E a promessa de Cristo é a vida eterna. Pare-se de se decepcionar pelas coisas dessa terra. Tudo passa. Você confia em amigos, decepciona. Você confia, talvez, em pessoas em serviço, decepciona. Você confia na parte financeira, você vai decepcionar. Essas coisas são da terra, são passageiras. Enquanto eu estava meditando, irmãos, eu me lembrava de um fato muito engraçado, mas triste ao mesmo tempo. Eu trabalhei meus primeiros 5 anos. E aí as pessoas falaram que depois de 5 anos tinha um tal de PIS aí para receber. E aí deu 5 anos, a coisa estava apertada, salário mínimo, que é um dinheiro a mais. E aí falaram que eu tinha direito ao tal do PIS, que era mais ou menos a data do aniversário. E aí era mais ou menos mês de março, irmãos, eu coloquei uma confiança nesse PIS. Eu falei, vai cair um dinheiro lá. Esse dinheiro vai salvar eu, no ditado, né? Vai salvar eu. Irmão, chegou no mês de setembro, cadê o dinheiro, gente? Olhei na conta, fui no cartão poupança, nada. Confiei num simples PIS, Wagner. E o PIS não acabou, não chegou, não caiu. Tive que segurar, estava fazendo conta de um dinheiro que nem existia. Confiei em algo que não existia. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você que entrou aqui hoje, colocou a sua esperança, a sua confiança em outra coisa, mas não em Cristo? Quantas vezes você orou e colocou a sua confiança em homens? Quantas vezes você confiou em outras coisas que não são contundentes com a obra de Deus? E aí você o quê? Decepcionou. Fez igual eu. Fiquei triste, decepcionado. Esses discípulos confiaram, Douglas. Confiaram, depositaram tudo, largaram a cidade deles e foram em Jerusalém atrás do Messias, de Cristo. E penso eu que quando eles voltavam pelo caminho, diz a Bíblia que eles estavam conversando entre si, e aí eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico imaginando o que será que eles poderiam estar conversando. E aí eu começo a imaginar dentro do contexto, talvez um falando com o outro, aí eu falei com você que não era o Messias. Eu falei com você que esse negócio de sair de Emaús e ir para Jerusalém não ia dar certo. Aí agora você vai ter que aguentar o vizinho Geraldo, o vizinho Antônio. Falou com nós lá desde o início para nós não ir, que era só mais um profetinha. Agora como que vai ficar a nossa cara com esse vizinho nosso lá de Emaús? Vão tudo rir da nossa cara. Porque nós saímos, largamos tudo para trás por causa desse Messias, mas a nossa esperança morreu com eles. Na nossa vida não é diferente. Quando nós convertemos ao Evangelho, irmãos, algumas coisas são deixadas para trás. E de alguma forma parece em um momento que pessoas vão zombar de nós. Ah lá o David. Falei com ele que não precisava de converter. Falei com ele que não precisava de aceitar Jesus, mudar de vida lá. O Senhor Jesus não nos decepciona. O Senhor Jesus, eu preguei aqui, irmãos, aleluias. Irmã Denise, o Senhor Jesus é que destrói o opróbrio. O Senhor é que destrói a vergonha. Quando você acha, irmão, que está tudo dando errado e que o inimigo vai zombar, o Senhor aparece no meio do caminho e se revela para você. Começa a renovar as promessas. Começa a trazer à existência as coisas que não existem. Ele começa a provar que Ele é Deus. Irmãos, creia que Jesus Cristo, Ele não decepciona. A sua promessa vai chegar. Vai chegar.
Eu não sei que hora que Jesus se encontrou com ele, se foi no início, se foi na metade. Fato é que ele encontrou. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã que Jesus vai fazer algo na sua vida. Fato é que ele vai fazer. Porque ele é Deus. Ele não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Promessas que ele fez para a igreja, para a minha vida, para a sua vida, Deus vai fazer, irmão. Toma posse dessa palavra. E para nós encerrarmos, olha para a sua Bíblia aí. Você que está em casa. O versículo de número 29. Preste bastante atenção. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quem que entrou para ficar com eles? Quem que entrou para ficar com eles? É assim, irmãos, que Jesus faz quando você pede Ele para entrar na sua vida. Quando você abre a sua boca, Jesus, fica comigo. Jesus, essa luta sozinho eu não venço, vem comigo na luta. Jesus, essa cura, essa enfermidade, que eu tanto preciso dessa cura, Jesus, vem comigo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Irmãos, quando você convida Jesus para qualquer situação da sua vida, Ele não te nega, Ele entra e vive com você, tem um momento de comunhão com você e um momento de intimidade com você. Hoje é noite de orarmos, irmãos. Encerrando, nós vamos fazer uma oração. E seja qual for o problema, qual for a tristeza, qual for a decepção na sua vida, você vai fazer uma oração hoje pedindo a Deus: Deus, fica comigo. Entra na minha casa. Cuida da minha família, cuida do meu emprego. Senhor, as minhas promessas. Convida o Senhor, irmãos. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou ocultas que não sabes. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Os discípulos buscaram o Senhor enquanto se podia achar. E diz a Bíblia que Jesus entrou, partiu o pão com eles, e estavam lá novamente no dia seguinte em Jerusalém. E sabe qual foi a primeira promessa que eles receberam? O Espírito Santo. Certamente estava, irmãos, no cenáculo, fazia parte dos 120. Aleluias. Antes de Jesus encontrar no meio do caminho com eles, irmã Sheila, só estava previsto 118 pessoas no cenáculo. Estava faltando mais duas. Os 2 discípulos. Tem promessa ainda que está faltando, é você, irmão. Mas Jesus está completando esse número hoje. Vai derramar os dons espirituais. Vai dar dom de profecia, dom de visões, dom da palavra. Mas tem que estar envolvido, irmão. Os 2 discípulos estavam envolvidos, largaram as coisas para trás e foram atrás de Jesus. Tem que estar envolvido com a obra de Deus, tem que estar presente com a obra de Deus. Quando você se envolve, irmão, na obra de Deus, quando você se entrega a Deus, quando você está na presença de Deus, Deus tem um zelo pela sua vida. Deus não te deixa decepcionado, mas tem que estar na presença deles. Os discípulos, prestando ou não a atenção na palavra de Deus, estavam ali. Era discípulo, a Bíblia chama eles de discípulos. Eu e você, nós somos discípulos, irmãos. Jesus cuida de nós, Jesus nos ama. Tu acha que só você que aceitou e levantou a mão? Não. Antes de você fazer isso, Jesus já tinha te chamado. Jesus se preocupava com você. Antes de ver debaixo da figueira, Jesus já tinha te visto. Jesus te chamou, irmão, não vai deixar você decepcionado, não. Mas há uma necessidade de estar envolvido, irmão. Envolva 1 mês, 2 meses, envolva com as coisas de Deus. 3 meses, 4 meses, 5 meses, envolva. Que uma hora a promessa de Deus chega sobre a sua vida. E aí sim, Deus vai operar o milagre. Jesus vai fazer coisas extraordinárias, e você não vai entender, porque o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, Ele não decepciona.
E Ele chega na hora certa, irmão, na hora certa. Jesus não chega atrasado não, viu, irmão? Fica triste não. Tem coisas que ainda não aconteceram, é porque vai acontecer na hora certa e você vai glorificar a Deus por causa disso. Tem cura que vai chegar na hora certa e você vai glorificar a Deus por causa disso. Irmãos, o tempo de Deus é dele. E a hora que Ele quiser cumprir com isso, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Mas a principal promessa é a que eu li aqui. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Amém? Fique de pé. Que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem no seu coração. Você que está em casa. Não deixe, irmãos, que as circunstâncias dessa vida te tirem a esperança. Não deixe. Não deixe que as coisas terrenas, na qual você depositou a confiança e deu errado. Ou você acha que tudo nessa terra vai dar certo? Nem tudo vai dar certo, irmão. Tem coisas que não vai dar certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Haverá sempre uma segunda chance, sempre uma oportunidade de você começar tudo de novo. Não é porque deu errado da primeira que vai dar na segunda. É tentar, é persistir de novo. Os discípulos voltavam para Emaús, mas na primeira oportunidade retornaram para Jerusalém. Volte para o lugar onde tem promessa. Retorne para o lugar onde há promessas. Fica pertinho daqueles no qual o Senhor confiou as promessas. Então começa agora, feche os seus olhos, você que está em casa. Começa a falar com o Senhor: Senhor, renova em mim a esperança, Pai. Renova em mim a fé, ó Pai, de crer mais no Senhor. Começa a falar com o Senhor: Senhor, ultimamente o meu coração tem ficado tanto nas coisas terrenas. Meu Deus, tira isso do meu coração. Coloca, Deus, no meu coração, a minha mente, os meus olhos nas coisas que são do alto. Começa a falar com o Senhor, sabe por quê, irmão? As coisas do alto, as coisas do céu, as coisas celestiais, elas são eternas, são para sempre. Tem promessa lá para mim, tem promessa lá para você. É promessa de que não haverá mais choro. É promessa de que não haverá mais lamento nem dor. A promessa de que não haverá mais o sofrimento, a decepção. Lá tem promessa para mim, tem promessa para você. Mas tem que estar envolvido. Jesus virá buscar a igreja, tem que estar envolvido. Tem que estar com a lâmpada cheia. Tem que estar em Jerusalém. Tem que estar no lugar da promessa. Aleluias. Começa a tirar do seu coração as coisas terrenas, irmãos. As coisas dessa terra, as coisas passageiras. Você tem decepcionado, quem sabe, com muitas coisas nessa terra. Quem sabe você tem decepcionado na parte financeira, na parte sentimental, com os amigos. Eu não sei, talvez você tenha colocado o seu coração nas coisas da terra. Tira o coração das coisas da terra. O seu coração tem que estar nas coisas do alto.